ótimo. Bom, Amanda, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Passo a palavra ao professor Edmar, que vai coordenar a nossa ação nesta manhã. Tá, vou desligar minha câmera. Sinta-se em casa, o IFES te recebe de portas abertas e é muito bom ter você neste sábado de sol para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco. Edmar, fique à vontade, estou fechando a câmera e o meu microfone, tá bom? obrigado, Tiarla. Eu quero iniciar aqui também cumprimentando aqui os nossos residentes, nossos preceptores, que eu acabei não falando com vocês na entrada. Dizer da nossa satisfação nesta manhã de sábado em contar com a presença de todos e todas. Agradecer de antemão a Amanda, que está conosco aqui, que prontamente aceitou o nosso convite para conversar sobre cenários para investigação conosco, um tema que surgiu da demanda dos participantes, e então acho que vai ser muito proveitoso nesse sentido. Via de regra, nesses casos, a gente acaba fazendo uma apresentação formal, mas eu não vou fazer, vou quebrar esse protocolo. Eu vou dizer para você o seguinte, olha, a Amanda é uma querida que está com a gente no GT13, ela é uma das coordenadoras, junto comigo e com a Solange, né, o GT13 da SBEM, que é o GT que discute diferença, inclusão e educação matemática. Ela está aqui conosco para falar dessa temática pela vivência que ela tem em pesquisa envolvendo as questões que serão abordadas. E então eu deixo para que a própria Amanda possa falar um pouquinho dessa experiência, trazer para a gente as discussões. E Amanda, fique à vontade nesse sentido. Então, se você quiser começando, se apresentando, falando de você, para depois entrar na temática, você fique totalmente à vontade. A Amanda vai ter um tempo, então, de fala. Depois deste tempo, a gente abre para as discussões. Ela encaminhou um texto que foi reencaminhado a vocês. Tenho certeza que vocês leram, que pontuaram, que tem questões para discussão. Então, depois que a Amanda encerrar a fala dela, a gente abre para as discussões, para os debates. E aí, a gente tem aqui nesse sistema aquela possibilidade de você se levantar sua mãozinha para a fala, e a gente pode ir chamando cada um a partir dessa inscrição, né? Mas é isso, Amanda. Muito obrigado, fique à vontade. Bom, eu que agradeço, Tiengo, pelo convite, né, para estar conversando com licenciandos, em sua maioria, né? Eu nunca nego, né, falar com licenciandos. Eu trabalho na licenciatura em matemática já há algum tempo. Estou em uma nova instituição agora, né? Acabei de me mudar aqui para a Unesp de Ilha Solteira, comecei essa semana. Sou a docente mais fresca do departamento e continuo, né? Vou continuar o meu trabalho com a licenciatura em matemática. Eu sou licenciada em matemática, né? Com mestrado e doutorado em educação matemática. Então, trabalhar com a licenciatura e conversar com a licenciatura é algo que sempre me deixa muito feliz. E aí, né, eu vou falar um pouco sobre cenários para investigação. Como o Tiengo falou, esse é um tema, né? Cenários para investigação está no título da minha pesquisa de mestrado e doutorado. Então, é um tema que eu tenho me aprofundei muito, tenho me aprofundado por interesse e também por trabalhar diretamente com o autor, né, do artigo que eu encaminhei para vocês, que é o Olhos Cosmos. Eu faço parte do grupo de pesquisa Épora, que é coordenado por ele e pela Miriam Penteado. Então, a gente está constantemente também discutindo sobre várias coisas, entre elas cenários para investigação. Então,
cenários para investigação é um tema que é muito familiar para mim e que faz parte aí da minha prática docente. Então, muito também confortável, né, falar sobre esse tema aqui para vocês. E aí, eu começo aqui, né, trazendo, falando um pouquinho sobre o Olhos Cosmos, né? Como vocês sabem, o cenário para investigação, ele é proposto aí por Olhos Cosmos. Então, Olhos Cosmos é esse senhorzinho simpático que está fazendo a propaganda do livro dele, né? Critical Mathematics Education, que é o último livro que ele publicou. Ele está muito feliz nessa foto. E ele é professor emérito da Universidade de Aalborg, na Dinamarca. Ele não é brasileiro, né? Ele é dinamarquês, mas já mora no Brasil há uns 15 anos, né? Que ele tem fixado mais residência. Atualmente ele mora em São Paulo, capital. Ele é professor voluntário, né, do programa de pós-graduação em Educação Matemática da Unesp de Rio Claro. Então, a minha aproximação com ele, né, se deu nesse contexto aí da pós-graduação e do trabalho dele na pós-graduação. Hoje, né, nós somos ele já foi, né, meu co-orientador. Hoje nós somos parceiros aí, a gente leciona a disciplina junto, a gente tem sempre publicado textos juntos. Então, é uma grande referência para mim, também um grande amigo e parceiro de trabalho, de pesquisa na educação matemática. Ele é precursor, né, da educação matemática crítica, em particular na Europa e na América Latina. Por quê? Porque a educação matemática crítica, ela tem várias perspectivas, né, e tem a educação matemática crítica, ela começa como um movimento. E é um movimento que aconteceu em vários lugares do mundo, em particular na Europa e nos Estados Unidos, né? E o OLE, na Europa, ele é um dos precursores, mas ele não é, né, a educação matemática crítica em si, né? Ele é um dos principais autores e colaboradores desse movimento, mas não é... eu gosto de deixar claro, porque muitas pessoas falam a educação matemática crítica é desenvolvida por Skobos. Não, existem várias tendências e vários autores, né, que vão falar de educação matemática crítica. Então, ele é um dos principais, mas a educação matemática crítica não se define apenas no que ele diz. Mas ele é reconhecido aí, né, mundialmente pelas suas contribuições no campo da educação matemática. Ele tem contribuído, lógico, muito para a educação matemática crítica, mas também para a filosofia, para a epistemologia da matemática e para outros campos em que ele tem pensado. E aí, né, cenários para investigação, ele vem da educação matemática crítica a partir da perspectiva do Skobos. E aí, né, nesse livrinho ali amarelo, é a última definição que ele traz, né, de educação matemática crítica. Ele vai nos falar que a educação matemática crítica, a gente pode definir ela em termos de preocupações e esperanças, né? Eu vou aprofundar um pouquinho mais nas preocupações, mas ele faz essa relação. Por que ele traz isso? Porque ele fala que a gente tenta não criar características para o que é educação matemática crítica, porque muitas vezes a gente vê nas escolas professores desenvolvendo projetos maravilhosos que poderiam muito bem se encaixar, né, do que a gente entende por educação matemática crítica, e se você for conversar com esses professores, eles nunca ouviram falar de educação matemática crítica. Eles apenas estão fazendo algo ali dentro da sala de aula que eles acreditam que ser bom para os seus alunos, né? Mas, então, muitas vezes, isso poderia se encaixar como educação matemática crítica. E aí, Edmar, falhou dela ou é o nosso aqui? Falhou dela. Ah, então tá. Fiquei na dúvida também, mas ao ouvir sua voz. E eu tô vendo você se mexendo aí, mas eu acho que não é o nosso. A educação matemática tem termos de preocupações, né? Então, preocupações... Amanda, a sua conexão falhou um pouquinho. Voltou? Agora voltou. Sua câmera... A minha imagem... Deixa eu... apagou. Voltou, né? Voltou. Isso.
Aí você estava falando de que alguns professores, na sua prática, eles desenvolvem atividades que eles consideram ser importantes, né? Mas não têm conhecimento da educação matemática crítica, enfim. Isso. Então, por essa razão, o olho prefere não ficar criando características do que é a educação matemática crítica. E aí, ele vai falar, né, de educação matemática crítica em termos de preocupações e esperanças. Então, preocupações, como que tem perpassado aí na vida, né, na sociedade em geral, e em particular na vida dos alunos. E esperança, porque se a gente se preocupa com algo, é porque a gente espera que algo seja diferente, né? Aquilo que está de acordo com o que a gente acredita, a gente não tem motivo para se preocupar com isso. Então, a esperança, ela vem nesse sentido, né? Eu tenho uma preocupação, existe algo que eu acho que não tá certo, que eu estou preocupado, e aí eu espero que algo seja diferente, né? Então, por isso que a gente traz aí essas preocupações e esperanças. E aí, eu vou aprofundar um pouquinho quais essas preocupações, né? A gente vai ter algumas preocupações com a matemática, com a educação matemática e com a sociedade. Então, as preocupações envolvendo a matemática, né, elas perpassam pelas diferentes aplicações, funções e interesses aí do conhecimento matemático, né? Então, a gente tem a matemática como parte de processos de produção, automatização, controle, violência, guerra, progresso, vigilância. E muitas vezes, né, essa matemática cada vez mais tecnológica, né, tem sido usada. E aí eu relembro aqui, né, uma frase famosa do Biratã, né, para as maravilhas e para os horrores, né? Então, a educação matemática crítica, ela tem essa preocupação principalmente com esses horrores, né, que tem sido causado a partir da matemática, né, do desenvolvimento do conhecimento matemático, né? Então, sem o conhecimento matemático, a gente não conseguiria, por exemplo, ter a maioria dessas armas que a gente vê de guerra, esses aviões, caça, essas coisas, bomba e todas essas coisas que a gente vê. Então, tudo isso tem o conhecimento matemático por trás. A educação matemática crítica também traz preocupações com a educação matemática, em particular com o que a gente chama da tradição da matemática escolar, né? No mundo todo, quando a gente pensa em aula de matemática, a gente tem um modelo. Se você perguntar, né, você sair daqui, chegar lá no Japão e perguntar como que é a aula de matemática, em geral os alunos vão te descrever. E vai ser algo muito parecido com o que a gente conhece, né? Alunos sentados em fileira, professor na lousa, expõe conteúdo, explica alguma coisa, dá um exemplo, e aquela lista de exercício. E aí, essa tradição, né, ela tem aí o exercício como foco, né? O aluno, a produção de exercício. Todas as informações, né, elas são dadas por números, são exatas e elas não podem ser questionadas, né? Então, traz esses exercícios com várias informações e todos esses exercícios, eles contêm uma resposta e apenas uma resposta. Então, o ensino, essa tradição da matemática escolar, né, ela tá fadada aí ao erro, né? Tá certo ou tá errado? Então, a gente coloca uma situação em que o ensino, a gente vai ensinar matemática e o aluno, ele só tem ali que ver o que está certo e o que está errado. Nada mais é questionado sobre essa matemática. E a educação matemática crítica, ela também vai trazer preocupações envolvendo a sociedade, né? Os conflitos, as tensões, violência, exploração, opressão, exclusão, as questões de globalização, de guetorização, de racismo, sexismo, homofobia e questões de cidadania, democracia e justiça social. Então, todas essas questões, né, elas também fazem parte do nosso cotidiano, né, e envolvem os alunos, né? Então, os alunos que estão lá na nossa sala de aula para aprender matemática, eles estão vivenciando esses conflitos, essas situações, né, na vida deles. Então, isso também, né, como que eu posso ensinar um aluno, né, qual a intencionalidade de um aluno em uma situação de vulnerabilidade social de aprender matemática, né?
Então, isso também faz parte de da preocupação da educação matemática crítica, né? As pessoas vêm de diferentes lugares, com diferentes histórias, e a gente tem que começar a olhar para isso também quando a gente pensa, né, no ensino de matemática. E aí a gente se questiona, né? Essa escola tradicional, ela expressa preocupações sobre a sociedade matemática? E aí a gente coloca algumas questões, algumas dúvidas aqui, né? Talvez a escola não busque estabelecer uma compreensão da matemática. Talvez trabalhar com milhares de exercícios possa direcionar os estudantes a seguirem ordens e treinamentos. E é interessante para as estruturas de poder, né, que opera hoje na nossa sociedade. E aí, né, o ensino de matemática, na maioria das escolas, ele tem como foco o desenvolvimento de competências e técnicas na matemática. Então, a gente vê, né, que da mesma forma, esse tipo de ensino, a gente vai falar que é um tipo de ensino que despotencializa os alunos, né? Então, quando eu estou ali no ensino de matemática, onde a gente tem como foco desenvolver técnicas, competências técnicas da matemática, onde eu estou ali no paradigma do exercício, o que eu estou ensinando, né, esses alunos? Eu estou treinando eles, né? Os exercícios vai vir como arme, resolva, efetue, sempre no imperativo. Então, quando eu condiciono um aluno a esse tipo de ensino, basicamente eu estou treinando ele para obedecer ordem. E esse treinamento, né, ele vai servir para algumas situações. E aí a gente traz, né, umas esperanças, né? Esperanças de que a gente tem um ensino diferente disso, né? Que a gente tem um ensino de matemática que contribua para as reflexões críticas sobre a matemática e sobre as formas da matemática operar na sociedade, né? A esperança, né, de que os estudantes, né, eles possam compreender não só o conteúdo matemático, como compreender as aplicações desse conteúdo, que é o que eu estou chamando aqui de leitura, de ler e escrever o mundo com a matemática, né? A partir do momento que eu entendo, eu tenho conhecimento matemático, eu tenho ferramentas para eu mesmo compreender situações, né, que acontecem no dia a dia. Então, eu não preciso, né, me deixar levar aí por outras situações. Eu mesmo vou saber interpretar as informações que me chegam. E também, né, a esperança de que, por meio aí, né, da aprendizagem de matemática, a partir do momento que o aluno ele se vê como capaz de aprender matemática, que isso amplie também as possibilidades de futuro dele, né? Então, que ele possa ver aí no conhecimento matemático oportunidades para que ele mude de vida, para que ele tenha se reconheça, né, em assim, outras profissões e outras situações, né? Então a gente traz essas esperanças. E aí, né, quais são as possibilidades que a gente vê? Então, o que o Scopes ele vai trazer para nós, né? Essa possibilidade de a gente tentar, ao invés do paradigma do exercício, tentar trabalhar com investigação. Dentro, né, dessas investigações, a gente abrir espaço para interações dialógicas, né? E a interação dialógica, eu não vou me aprofundar muito aqui, né, no diálogo, eu poderia fazer uma fala só sobre diálogo, mas a interação dialógica, né, o Paulo Freire, ele fala que o diálogo é a forma de a gente se comunicar no mundo, né? Então, vem muito do Freire, a gente traz o diálogo muito do Paulo Freire, né? E esse diálogo, ele tem a ver com escuta, ele não tem a ver com fala. Muitas vezes a gente confunde, né? Diálogo é falar. Não, o diálogo tem a ver com ouvir. Ouvir quem? Ouvir o próximo, né? No caso, nós, professores e futuros professores de matemática, ouvir quem? Ouvir os nossos estudantes. Então, abrir espaço para saber o que os nossos estudantes têm a dizer sobre o que está sendo ensinado, o que está sendo proposto, ou sobre a vida deles, né? E como que a gente possa relacionar essas coisas. E também, né, possibilidade de convidar, né, os estudantes para reflexões críticas. Então, é a partir dessas preocupações que surge, né, o que a gente vai chamar de cenários para investigação. Então, é pensando, né, como que a gente pode pegar essas preocupações e trabalhar com isso na sala de aula. Então, é pensando nessas situações que o olho vai propor aí cenários para investigação.
Então, o cenário para investigação, ele convida os estudantes a fazerem perguntas e explicações. E o convite, né, geralmente acontece por meio de perguntas feitas pelo professor. Então, a gente pode... o que acontece ser, por que isso, como você chegou nesse resultado. E quando os estudantes eles assumem o processo de exploração e explicação, o cenário se torna um novo ambiente de aprendizagem. Eu não trouxe aqui, não indiquei para vocês, mas depois eu posso até enviar para o Tiago para ele reencaminhar. Tem um artigo da Raquel Milani que ela faz um exercício muito interessante. Então, ela fala como que a gente pode sair, né? Às vezes a gente pensa no cenário de investigação e a gente, eu tenho que fazer uma proposta. E não necessariamente, né? A Raquel, ela fala como que eu saio do exercício de um livro didático e eu parto disso para chegar no cenário de investigação, né? Então, muitas vezes, o cenário de investigação, ele vai ser possível surgir na sala de aula a partir do diálogo, eu estando atento ao que o meu aluno está falando. E aí, ele pode estar muito bem fazendo um exercício ali, e aí eu posso perguntar, e o que aconteceria isso? Ou por que ele coloca isso, né? Ou como que você chegou nesse resultado? Será que a gente tem outras formas de pensar? Então, são a partir dessas perguntas. Então, não necessariamente quando a gente vai trabalhar no cenário para investigação, a gente fez uma proposta. Lógico que pode acontecer, né? A gente já fazer propostas de investigação direta. Mas também, a partir do exercício, a gente também pode estar surgindo possibilidades, né? A gente pode enxergar brechas ali para que a gente possa sair de um ambiente de exercício e ir para um ambiente de investigação. Então, esses ambientes, né, de aprendizagem são práticas de sala de aula baseadas em um cenário para investigação que se diferem fortemente das baseadas em práticas de exercício. Por quê? Como eu falei anteriormente, no exercício, geralmente, a gente está ali procurando, né, uma resposta certa. O aluno, em geral, a gente já tem um modelo, e ele tem que seguir esse modelo e ver se está certo ou errado. No cenário para investigação, não. A gente está buscando possibilidades, a gente está procurando, né, outras formas, às vezes, de resolver, se a gente estiver pensando em exercícios matemáticos, ou formas de relacionar, né, o conhecimento matemático com aplicações que a gente vê aí no nosso cotidiano. Então, a gente muda completamente, né? Porque a gente já não vai ter esse certo ou errado. A gente está num diálogo, então a gente está conversando, dialogando, né? Ali sobre um certo conteúdo matemático, um certo contexto social. E aí a distinção entre cenário para investigação e paradigma do exercício, eles podem ser combinadas com a diferença entre as referências que produzem significado para conceitos e atividades matemáticas dos estudantes. Então, a gente pode ter... É possível, né, que os estudantes trabalhem com tarefas com referências a tópicos e questões matemáticas. É possível que os estudantes trabalhem em tarefas com referência a situações imaginadas. E isso é muito comum, né? Talvez é o que a gente mais trabalha, e as situações muitas vezes inventadas por autores, editores de livros didáticos, e muitas vezes situações completamente assim descabidas, assim, que são realmente bem fora da realidade. E é possível que os estudantes trabalhem com tarefas com referência à situação da vida real. E aí, né, como que a gente vai caracterizar, né, o ambiente de aprendizagem? Quando é com referência à matemática, o que a gente poderia, né, o que poderia acontecer? A gente pode estar ali, né, na investigação de números e propriedades, investigação de propriedades geométricas, investigação de fórmulas e teoremas. Então, eu acho que é muito comum, né, um cenário bem típico. Eu particularmente, vou trabalhar muito com cenário usando o software, né, em particular o GeoGebra, quando a gente quer estudar algumas propriedades matemáticas. Então, sei lá, eu estou ensinando função, né? Então, ao invés de eu chegar e falar para o aluno, se eu mudar o coeficiente aqui, é isso que vai acontecer com a função. Se eu mudar isso aqui, vai acontecer isso e isso. Eu posso colocar o aluno para investigar ali no software e perguntar para ele o que acontece, né? Se eu estou numa função quadrática, o que acontece se o A é negativo? O que acontece se o coeficiente B é negativo? Muda alguma coisa na função? Então, a gente muda a forma como eu estou ensinando. Não sou eu falando para o aluno o que vai acontecer. Ele, a partir ali de experimentações,
ele vai poder investigar o que acontece. Então, a gente acredita que essa forma de ensino vai engajar muito mais o aluno, né? Do que eu simplesmente falar, ó, se o A é negativo, vai acontecer isso, se o A é positivo, acontece isso e isso. Então, essa é uma forma muito comum, né? A mesma coisa de geometria, né? Eu trago ali a geometria, tem muitas propriedades geométricas que a gente pode passar a fórmula, chegar lá, a fórmula é isso. Mas a gente também pode falar para os alunos deduzir. E aí a gente vai ter várias ferramentas que dão suporte, né, para que isso aconteça. Não só eu falei de softwares, mas acho que tem muito material concreto, né, na parte de geometria, que também ajuda nessas deduções. Então, isso seria o que a gente chama, né, de trabalhar numa investigação. Um outro ambiente, né, são a referência à situação imaginada. Então, uma coisa muito comum que a gente vê, principalmente nos anos iniciais, né, são os alunos simulando compras em um supermercado. Eu acho que a gente já... E às vezes acontece até hoje, né? Eu tenho visto muito também tarefas de educação matemática financeira, né? Onde a gente vai trabalhar com situações simuladas, né? De simular comprar, de simular investimento, de simular guardar dinheiro, juros, aplicações. Então, a gente pode fazer esse tipo de atividade, né? E investigando o que acontece, colocando situações hipotéticas para os alunos e testando, né? E a partir disso, ir usando conhecimento matemático ou aprendendo alguns novos conceitos, conteúdos matemáticos, a partir dessas simulações que a gente vai fazendo com referência, né, ao dia a dia, mas que não são reais. E também, né, a gente pode estar trabalhando com referência à situação da vida real. Eu coloco aqui, por exemplo, planejar uma rampa de acesso a pessoas com cadeiras de roda. Né? Essa é uma atividade que algumas pessoas já fizeram, mas eu conheço uma professora que fez na prática, né? É uma situação de uma escola que tinha um aluno cadeirante, não tinha rampa, e os alunos foram planejar essa rampa. Então, eles tiveram que estudar ali trigonometria, tiveram que estudar geometria, tiveram que estudar a parte do orçamento, porque a escola deixou com eles, né? Existia uma negociação ali com a direção, onde a escola permitiu até que eles fizessem os orçamentos de mão de obra, de material, de custos, e essa rampa, de fato, ela foi feita. Mas existem muitas situações, né, do nosso dia a dia, que a gente pode trazer essas informações, né, e colocar para os alunos estar investigando. Então, principalmente essas situações de gráficos, né, e quando a gente trabalha, por exemplo, algo que o Tiengo tem falado bastante também, né, a questão do ensino de matemática para a justiça social, em geral, a gente vai trabalhar nesse ambiente 6, né, porque a gente vai sempre trabalhar com dados com referência à realidade. Então, trabalho com projetos também, né? Às vezes modelagem matemática, quando a gente está trazendo modelagem na educação matemática. Em geral, a gente está trabalhando nessa perspectiva aí, nesse ambiente 6, porque a gente está sempre com dados reais, com referência à realidade. E aí, vocês vão falar, e aí o que a gente faz? A gente abandona o exercício? Não, não é essa a ideia dos cenários para investigação, né? A ideia dos cenários para investigação é que a gente possa estabelecer rotas. Então, no artigo que vocês viram, essa tabela, né? Eu comecei a falar só da investigação, mas no artigo que vocês viram, ele traz essa tabela. Essa tabela, muitas vezes, ela tem sido mal interpretada, né? Ou as pessoas falam, não, a gente tem que trabalhar sempre na investigação. A gente não é isso que a educação matemática crítica defende, que o olho defende, né? A gente sabe da importância de também trabalhar no paradigma do exercício, né? No ensino de matemática. É importante fazer exercício, né? Para fixar, para aprender. Isso é de extrema importância. Mas o ruim é quando a gente fica só no paradigma do exercício. Então, é importante que a gente, enquanto professor, a gente estabeleça rotas, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho ali no ambiente 1. Algum exercício ali pode dar brecha para que a gente vá para o ambiente 2. Então, a gente vai um pouquinho para o ambiente 2, volta ali para o 3, né? Aí vai ter alguma situação lá que a gente consegue ir para o ambiente 4. Então, a gente trabalha um pouco no ambiente 4. A gente pode trabalhar no ambiente 5 e também, de vez em quando, trabalhar no ambiente 6. E aí... o professor que vai saber, né, em que ambiente fica melhor ou não de se trabalhar.
Aqui, a Miriam, né, Penteado, ela vai falar desses riscos, né? Por quê? Ela fala, né, que muitas vezes é confortável, né? Quando a gente está trabalhando no paradigma do exercício, é muito confortável para a gente trabalhar no paradigma do exercício. Porque você vai pegar, em geral, o livro didático. O livro didático tem lá os exercícios. O livro didático tem as respostas dos exercícios. E aí, muitas vezes, por mais que... Às vezes a gente não sabe, olha um exercício, nossa, como faz? Mas aí você olha a resposta, você vai fazendo até que você... Ah, é assim que eu vou fazer. E aí você tem ali a forma de resolver aquele exercício. Quando a gente começa a ir para a investigação, a gente vai entrando numa zona de risco. Por quê? Porque a gente não sabe o que os alunos vão perguntar. A gente não tem resposta para as perguntas que os alunos vão fazer. E muitas vezes a gente não vai ter. Então, isso pode nos colocar numa situação delicada enquanto professor, né? Porque existe aquela, o professor sabe tudo. Meu Deus, como que o professor de matemática não sabe responder essa questão? Então, muitos professores, eles têm medo desse constrangimento que pode causar quando você sai ali da sua zona de conforto, onde você tem ali todas as respostas, você tem todos os exercícios, você tem o domínio de tudo. Um cenário para investigação, não, porque você não sabe o que os alunos vão trazer. Você não sabe o que eles vão falar. Está num diálogo, né? A gente está conhecendo os alunos. Mas, então, isso a gente fala, né, que é uma zona de risco. Mas também a gente vê como uma zona de oportunidades. Então, a gente fala que riscos trazem possibilidades. Então, possibilidades do quê, né? Possibilidades de novas aprendizagens da matemática, possibilidades de novas aprendizagens sobre a própria turma, né? Sobre os alunos, sobre o que eles pensam, e possibilidade de novas aprendizagens, né? Sobre outros conteúdos que muitas vezes, às vezes, não está relacionado diretamente com o conteúdo matemático, mas que o conteúdo matemático ele vai nos dar base para conversar, né? E para aprender sobre outros assuntos. Então, é importante, né, que a gente, enquanto professor, de vez em quando a gente se arrisque, né? Então, essa é a ideia do cenários para investigação. E aí, né, a gente traz também, né, essa ideia, essa matriz dos ambientes de aprendizagem, a gente fala que ela pode ser usada também como um instrumento de avaliação sobre o que tem sido feito nas minhas aulas. Então, durante um bimestre ou um trimestre, eu não sei como é aí no Espírito Santo, né? Cada estado funciona de um jeito, mas em geral, né, em São Paulo a gente tem bimestre, no Rio Grande do Sul é trimestre. Aí eu não sei. Mas a gente pode pensar ali, bom, eu tenho que desenvolver essa atividade, eu tenho que avaliar o meu aluno, né? E eu tenho que dar uma nota dentro desse ciclo. Então, quais ambientes de aprendizagem que eu vou visitar durante esse ciclo? Quais as habilidades, né, que eu vou mobilizar em cada ambiente? Então, quando eu pego ali algumas habilidades, eu posso estar desenvolvendo por meio de cenários para investigação, né? E aí eu vou pensar, será que eu percorri todos os ambientes? Será que eu usei todo o meu tempo trabalhando em apenas um? Então, eu acho que a gente defende, né, muito que o professor traga, né, isso no próprio planejamento dele ali, né? Então, durante um momento que ele vai planejar, que ele pense em alguns momentos que ele possa, né, tá fazendo ali essas rotas, né, que eu falei, estabelecendo essas rotas ali nos diferentes ambientes de aprendizagem para que a gente não fique só ali no ambiente 1, de modo que a gente possa dar, né, oportunidades para outros tipos de comunicação na sala de aula, né? Porque o cenário para investigação ele vem para quebrar essas formas de comunicação. E aí aqui, né, eu trago para quem quiser se aprofundar, e é um livro, esse livro é Landscape of Investigation, Contributions to Critical Mathematics Education. É um livro que também foi publicado, acho que o ano passado, acho que foi 22 que a gente conseguiu publicar, que foi organizado pela Miriam e pelo Oli, mas é um livro gratuito e infelizmente ele está em inglês,
mas se vocês colocarem o PDF inteiro no Google, o Google traduz. E é um livro que tem contribuições de muitos pesquisadores. Acho que a maioria dos autores desse livro são brasileiros. Nos capítulos, eu tenho um capítulo nesse livro, onde eu vou falar de cenários para investigação no encontro entre surdos e ouvintes, em sala de aula. Mas é o que a gente tem de mais atual. Então, desse artigo que vocês leram, já tem algumas ideias mais atualizadas do que a gente tem entendido por cenários para investigação. E tem vários exemplos de professores, né, e pesquisadores de como eles têm usado, né, os cenários para investigação nas práticas deles. Então, fica aí a recomendação desse livro. E aí eu termino aqui, né, fazendo uma conclusão, né, sobre a educação matemática crítica, né, para a gente pensar na educação matemática crítica em sala de aula, né, ela está relacionada aí com a realização de investigações, engajamento em um diálogo e convite a reflexões críticas. E ela, né, é uma expressão de preocupações e esperanças referente à matemática, à educação matemática e à sociedade, né? A gente pensar democracia, cidadania e justiça social. E agora eu termino minha fala aqui, porque eu quero ouvir vocês e as perguntas de vocês e o que eu falei, que vocês ficaram com dúvidas. E é isso. Muito obrigada. Tiago, está desligado seu microfone. Tá mudo ainda, Edmar. Continua mudo. Eu vou conduzir aqui, então, Edmar, até que as coisas voltem a funcionar aí, tá? Amanda, muito obrigada pela sua fala. Nós ficamos, assim, curiosos e motivados para saber, né, como que os cenários, eles se dão na prática, né? A gente acompanha o movimento das pesquisas, mas a gente não tem ainda esse movimento de aplicar e desenvolvê-lo no contexto da sala de aula. Então, se você pudesse falar para a gente ou trazer um exemplo mais prático ou contar alguma atividade que você já desenvolveu para que a gente consiga ilustrar e talvez até desenvolver nas escolas campo do residência pedagógica, né? Motivando e incentivando ainda mais os professores e os nossos alunos. Depois a gente tem a Luana Moulin, que gostaria de falar. Aí você quer que a gente faça questões por blocos, ou você prefere que vá falando e você vai dialogando a cada questão? Eu acho que eu prefiro dialogar a cada questão, porque às vezes eu vou esquecendo. Tá bom. Então, aí fica essa minha sugestão e pedido, né? Se você puder compartilhar conosco um caso. Posso, sim. E depois, então, Luana fala. Beleza? Bom, eu posso trazer. Nossa, eu tenho vários casos. Eu tenho vários casos. Mas eu vou trazer, acho que o da minha tese, né? Que até se alguém se interessar, depois pode procurar lá e ler com detalhes, né? Como eu falei na minha tese, eu trabalhei com estudantes surdos e ouvintes. E eu trabalhei com a professora polivalente. Eu trabalhei nos anos iniciais. Então, eu tinha a professora, né, polivalente ali da sala de aula. E eu tinha também o professor de artes. E aí a professora, né, polivalente, ela já estava trabalhando com alimentação saudável e ela queria uma atividade matemática que pudesse ir trabalhar porcentagem e usando esse tema aí de alimentação saudável. Então, o que a gente fez, né? A gente foi trabalhar no ambiente 6, com base na realidade. Nós levamos os alunos no mercado para comprar frutas, para uma salada de frutas. Então, eles tiveram toda essa negociação, porque eles tinham uma quantidade de dinheiro, né, para gastar. Então, as tomadas de decisão envolveu essas questões de tomada de decisão e toda essa questão com o dinheiro. Então, isso foi uma das coisas que trabalhou. Depois, eles voltaram para a sala de aula e fizeram a salada de fruta.
e foi pedido que eles medissem, né, a quantidade de cada fruta que ia para essa salada de fruta. E eles fizeram todas as anotações, comeram a fruta deliciosamente. No outro dia a gente voltou e eles tinham que descobrir qual era a porcentagem de cada fruta na salada de frutas. Então, esse era o desafio ali, né, que eles tinham. E aí eles estavam aprendendo no 5º ano, eles estavam aprendendo porcentagem, mas eles tinham que aprender, geralmente, assim, quanto é 25% de 100? Quanto que é 30% de não sei o quê? E aí, quando você coloca qual a porcentagem, né, da fruta, então eles têm que descobrir qual é o 100%. Então, eles tiveram que fazer toda uma movimentação ali para descobrir essa porcentagem. Foi muito interessante, porque a gente estava com 2 grupos, cada grupo seguiu uma linha de raciocínio, né? E até trouxeram, né, outras formas que não era aquela que estava na minha intencionalidade, né, ali, quando pensei junto com a professora essa atividade. Então, foi uma tarefa bem legal, onde os alunos, né, puderam descobrir por eles mesmos aí essa questão. Nessa mesma turma, né, no professor de artes, eles queriam falar sobre polígono. Ele tinha que falar, estava lá, aí ele, ai meu Deus, como eu vou falar sobre polígono? Ainda bem que os matemáticos estão aqui. E aí, como que a gente falar sobre polígonos com os alunos? Então, o que a gente fez? Nós recortamos, pegamos papéis, assim, papelão, assim, cartolina, e recortamos diferentes formas, né? E algumas eram polígonos e as outras não. E aí a gente pediu para os alunos sentar em grupos e a gente distribuiu essas diferentes formas para os alunos e a gente pediu para eles separarem em 2 grupos usando algum critério. E aí cada grupo, né, separou ali essas figuras em diferentes formatos, usando alguns critérios. E aí, a partir disso, a gente foi vendo que a maioria, os que têm linha reta, os que não têm e tal. E aí a gente sai desse grande, né, para separar nesse grupo, e depois a gente vê que eles criaram as categorias, e a gente, esses que estão dentro desse grupo, a gente chama de polígono, porque tem essa definição e tal. E aí que a gente chega na definição. Mas quem fez nessa primeira caracterização foram eles. Esses foram os exemplos que eu trabalhei na minha pesquisa. Deixa eu ver. O que mais que a gente tem? A gente tem um trabalho muito interessante com cenários para investigação do Reginaldo Brito, que é um professor de Juiz de Fora, que ele trabalhou com mídia para falar sobre racismo. E aí, ele pediu para os estudantes investigar como que as crianças negras, né, apareciam em propagandas. Como aparecia na mídia, não só em propaganda. E aí, eles foram ver que as crianças negras estão sempre em contexto de situação triste. E que quando é contexto feliz, são sempre crianças brancas. Então, né? Então, situação de fome, de pobreza, as crianças negras. Então, situação de felicidade, Dia das Crianças, família, são sempre crianças brancas. Então, isso também a gente pensa, né, em uma atividade investigativa. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. O Denner, né? Na pesquisa do Denner, que ele trabalhou numa casa de acolhimento LGBTQIA+, ele fez uma das atividades, né, que a gente pensou ali, era você procurar no Google, né, a palavra travesti. E aí, quando você coloca no Google a palavra travesti, ela vai sempre associada à prostituição e pornografia. Então, nunca coisas boas, né? E aí você vai fazendo todas essas pesquisas, assim. O Denner também tem uma outra atividade muito interessante sobre representatividade, onde a gente pergunta, a gente tem 513 deputados federais. Como que você imagina, né? Aí você olha para a população brasileira e vai olhar a representatividade e você vê que 81% são homens brancos héteros, né? E a gente olha para a sociedade brasileira, a gente tem aí 56% de negros e dessa maioria ainda mulheres. Então, algumas coisas, né? Elas não estão se conversando, né? Então, esses são alguns exemplos de cenários de investigações que a gente tem proposto para os alunos. Uma última, né, que eu fiz, uma última que eu fiz era para falar sobre uma oficina que eu dou, né? Mas também acaba sendo uma investigação que a gente pode fazer em sala de aula.
dá para falar sobre os corpos e dá para falar muita coisa. Então, eu chamo de quando a Barbie vai à aula de matemática. Então, é para ensinar, para discutir questões de razão e proporção. Então, eu distribuo Barbies para a sala, né? Os alunos em grupos. Distribuo Barbies, comprei aquelas de R$1,99, aquelas bonecas Barbie, e a pergunta é, como a Barbie seria se ela fosse humana? Essa é a pergunta. E aí eles vão ter que descobrir, porque existem várias formas de achar e primeiro eles vão ter que achar uma referência para fazer a proporção. Como que a gente pode fazer isso? A partir de várias medidas do corpo, né? E aí é muito interessante, porque geralmente cada grupo vai usar um critério, então a gente já começa a discutir que existem várias formas de se calcular a proporção. E aí o que você vai chegar, né? Que a Barbie seria... Os meus alunos tiveram um avatar. Então a Barbie seria muito alta, o pescoço dela muito fino, não seguraria a cabeça, o pulso dela, né? A mão dela, ela não teria força para segurar nada. O tornozelo da Barbie também não sustenta, então ela teria que andar de gatinho, e que a cintura dela, quando você vai fazer a medida da cintura da Barbie, não cabe nem um fígado. Então ela não conseguiria nem ter todos os órgãos humanos. E aí, a partir disso, dá para você discutir várias coisas. Então, ali, os alunos estão aprendendo a fazer proporção, né? E aí você está discutindo razão e proporção. Esse é o conhecimento matemático envolvido. O que dá para se discutir? As questões de que, embora a Mattel ela faça Barbies, a Barbie negra, a Barbie deficiente, a Barbie plus size, se você pegar a Barbie plus size, ela vai estar de acordo e fazer essas mesmas, que eu fiz com a minha nutricionista, isso. A Barbie plus size, ela vai ter as medidas de um corpo humano normal. A plus size, que elas considerariam gorda. Embora ela faça a Barbie negra, a Barbie índia, a Barbie nananana, o formato da Barbie é o mesmo. Então, ela não está considerando que diferentes etnias, né, existem diferentes corpos. É claro, mulheres negras, por exemplo, vai ter mais seio e mais quadril. Isso é comum. Se a gente pegar as asiáticas, elas vão ser mais magrinhas. Então, diferentes etnias também vão ter diferentes corpos. Então, dá para fazer essa discussão sobre o corpo e dá para fazer essa discussão sobre a mídia também, né? Sobre essa perfeição que a gente está buscando, essa Barbie, essa mulher loira, que usa rosa, não sei o quê, e dá para fazer várias coisas. Então, eu acho que essa é uma atividade que eu gosto muito, que eu tenho feito bastante com os meus alunos da licenciatura e tem gerado resultados muito, muito legais, assim, discussões muito legais. Espero que hoje acho que eu respondi, né? Não, foi ótimo a sua abordagem. A gente podia ficar te ouvindo falar dos seus exemplos, assim, boa parte da manhã, mas tem outras questões também dos nossos estudantes. Eu passo a palavra para a Luana Moulin e depois tem uma pergunta no chat da professora Kátia Palmeira. E aí, Edmar, deixo nas suas mãos. Estou aqui, se precisar. Tá bem, obrigado. Olá, bom dia. Meu nome é Luana, eu estou como residente, né, daqui do município de Cachoeiro, pelo IFES Cachoeiro de Itapemirim, aqui numa escola do estado de ensino médio, e também me encontro numa escola particular aqui da nossa cidade. E aí, a minha pergunta é sobre como balancear as minhas aulas usando esse cenário de investigação e balanceando com essas aulas tradicionais, porque se eu me encontro no estado, a gente tem uma série de conteúdos para serem trabalhados por alguma prova externa. Então, o professor recebe a data daquela prova externa e recebe uma lista que ele tem que trabalhar, conteúdo tal, tal e tal. Se eu estou numa escola particular, a gente é meio que pressionado, tanto pelos pais quanto pela direção, para a gente usar o conteúdo daquela apostila, porque os pais pagaram aquela apostila e a gente tem que ir de ponta a ponta naquele período escolar. Então, assim, como que eu consigo balancear isso? Porque as aulas de investigação, elas vão levar um pouquinho de tempo a mais do que aquela aula dita tradicional, apesar de todos os inúmeros benefícios que essa aula vai trazer para o meu aluno. Mas aí, enquanto professora, como que eu faço isso? Porque eu vejo que, enquanto pesquisadora, por exemplo, quando a gente está no residência,
a gente tem esse espaço porque eles não consideram a nossa aula ali como uma aula normal que a professora vai seguir. A gente está ali realmente para pesquisar, é um espaço que eles abrem para a gente. Então, a gente tem um pouco dessa liberdade de levar aulas diferentes do tradicional que a professora trabalha no dia a dia. Mas aí, enquanto professora, eu continuo com aquela carga a ser cumprida. Então, assim, se você pudesse dar umas dicas para a gente de como a gente consegue balancear isso e sair um pouco do tradicional, daquelas aulas que ficam massivas, tanto para o professor, porque ele vê que o aluno também está se sentindo sufocado de só receber informação, sem poder trabalhar realmente com aquelas informações. Bom, a saída, né? Acho que a resposta vai ser é insubordinação criativa. A gente vai ter que atuar nas brechas. Mas não é assim. E aí, para atuar nas brechas, o que a gente precisa, né? Existe às vezes uma falsa ideia, né? De que quando tu está trabalhando com isso, você não está trabalhando com matemática. Então, a gente primeiro precisa ter muito conhecimento do conteúdo matemático e daquilo que a gente vai fazer para que a gente possa estar muito bem embasado, né? Eu já trabalhei em escola pública, já trabalhei em escola privada. E eu conseguia, né, fazer essas coisas dentro da escola privada. Então, é você olhar ali, estar atenta aos conteúdos e aos conteúdos que vão te dar... Alguns conteúdos vão te dar mais ferramentas para atuar, né, com cenários de investigação que outros. Então, é estar atento aos conteúdos que te permitem fazer isso. Então, por exemplo, eu falei de função, né? Função é algo que te permite fazer isso. Então, vai ter esse conteúdo e aí se a direção vem, não, mas aqui eu estou trabalhando, eu estou explorando. Então, você precisa estar atento e atuando nas brechas. E aí por isso que eu falo, nem sempre você vai conseguir trabalhar, você não consegue fazer, né, um planejamento 100% nos cenários para investigação. Mas estar atenta e ali as oportunidades que vai ter e atuar nas brechas, que alguns conteúdos vão permitir que você faça isso. Outra coisa é a fala dos estudantes. Então, e aí não se preocupar. A gente não vai conseguir ensinar tudo, né? E aí eu sei que a escola privada, ela tem essas cobranças, né? Você precisa terminar a apostila. E aí você vai ter os argumentos. Não, mas aqui o aluno tinha dúvida, eu achei melhor que a gente abrisse, a gente discutisse e tal. E aí muitas vezes, algo que eu não sei como que é aí, mas a escola privada que eu gostava muito, ela gostava muito de projetos interdisciplinares, né? Então, eu fazia muito projeto, você pega ali os professores, né? E traz ali outros professores para estar trabalhando dentro de um tema. Então, eu sempre fiz trabalho de projetos junto com outros professores. Mas aí é expertise, né? Então, projetos que eu fazia com outros professores. Quando eu estava ensinando probabilidade, e aí eu fazia junto com a professora de ciências, porque ela estava ensinando, né? As questões ali de quando vai de azão, azinho, nananã, como que dos genes, né? Ela estava ensinando genética e eu ensinando probabilidade. Aí a gente faz um projeto junto, porque é conhecimento que eles vão usar. Então, você entendeu? A gente tem que... E aí, isso é o que a gente vai chamar, né? O Diego estava no congresso semana passada, de insubordinação criativa. É você ter parceiros ali na escola, né? Que vão te ajudar e agir insubordinativamente, né? Atuar nas brechas. Eu acho que eu não consigo te responder. Infelizmente, né? Muito. Infelizmente, eu não consigo te dar uma resposta melhor, mas é o que a gente tem feito. Muito obrigada. Já anotei aqui várias dicas enquanto você estava falando. Inclusive, se o grupo, né, achar conveniente, num momento mais adiante, a gente pode até promover um espaço para a gente dialogar sobre essa questão que a Amanda acabou de citar, que é da insubordinação criativa, né? Que é uma possibilidade bastante interessante. Mas alguém estava falando, eu não sei se era a Amanda, a Tiarla.
Não, tem algumas perguntas no chat aqui. Você quer que eu fale, Edmar? Tem duas perguntas, da Kátia, da professora Kátia e da estudante Clara. Depois o Jonatas pediu a palavra, depois tem outras questões também aqui abaixo. Quer que fale? Pode. Eu tô vendo aqui a da Kátia. Eu posso responder, né? Tá, Gostaria que você comentasse sobre os cenários de investigação como metodologia de pesquisa nos estudos da educação matemática inclusiva. Bom, a gente não está trazendo, né? Eu acho que a educação matemática crítica e nem cenários para investigação, nada disso a gente vê como metodologia. Embora algumas pessoas falem que a gente não adota como metodologia, a gente adota como perspectiva teórica, né? Que é algo que vai te guiar nas suas ações e que te dá possibilidades para desenvolver práticas pedagógicas, né? Trazendo ali as coisas que a gente acredita ou que defende. Então, eu não vejo cenários de investigação como metodologia de pesquisa. Mas a gente tem trazido, né, cenários para investigação como um referencial teórico, né, quando a gente pensa na organização de salas de aula inclusivas. Então, o OLI tem um artigo, ele tem um artigo em português que fala, acho que é cenários, como que é o nome? Cenários, investigações, inclusão, investigação. É um artigo que saiu no final de 2019 na revista da SBEM. Ele está na edição de dezembro, na revista da SBEM. Acho que é investigação, encontros e cenários. Investigação, encontros e cenários. Onde a gente propõe, né, a gente pensa, e eu e o meu grupo, a gente tem entendido, né, a educação inclusiva como encontro entre os diferentes. Por quê? Né? A gente começou estudando aí ensino, embora eu tenha feito uma pesquisa voltada aí, né, para ensino e aprendizagem, pensando em estudantes surdos e ouvintes. Então, na minha pesquisa de doutorado, você vai ver muito. Eu nunca falo surdo, né? Eu estou com surdo e ouvinte, porque eu entendo que numa sala de aula eu tenho surdo e eu tenho ouvinte. Então, eu preciso ensinar matemática para aquela turma que tem surdo e ouvinte. Isso, o surdo não é mais importante ali que o surdo e vice-versa. E aí, a gente pensa, né, em encontro entre as diferenças. E a gente vê a potencialidade de investigações, né, da gente trabalhar nessa perspectiva de investigação quando a gente quer promover uma tarefa ali, matemática, que engaje todos os estudantes. Então, eu vou promover uma investigação. Se eu tenho um aluno ouvinte, claro, ele vai usar o português para se comunicar. O aluno surdo vai usar Libras. Mas quando a gente pensa em algumas outras deficiências, e aí, por exemplo, vamos pensar, eu tenho um estudante autista, e ele não fala muito, mas desenha muito bem. Então, eu vou propor uma tarefa ali, e aí esse aluno ele vai se expressar, né? Quando eu estou num cenário para investigação, ele vai contribuir para essa investigação e vai se expressar da maneira que ele pode. Então, ele acaba contribuindo para a inclusão, porque não exige, né, que faça tudo da mesma forma e que tenha uma resposta certa ou nada. Então, eu contribuo para a inclusão, né, quando eu trabalho nessa perspectiva, porque eu posso partir ali, né, do desenho universal. Por exemplo, vou falar agora, acho que com o exemplo é mais fácil. Eu falei do exemplo da gente trabalhar no cenário para investigação com um software, né? E aí as minhas alunas da licenciatura, elas foram fazer o trabalho final, eu estava dando a disciplina Educação Matemática para Diversidade e Inclusão, e o trabalho final elas tinham que fazer uma sequência didática e elas resolveram aplicar lá. Eu estava trabalhando no Instituto Federal do Rio Grande do Sul e no ensino médio a gente tinha um aluno com síndrome de Down. E aí elas resolveram que a tarefa delas, elas iam aplicar nessa turma. E aí a professora falou, eu quero que vocês trabalhem com ação de segundo grau. Aí eu falei, bora pro software. Então, elas fizeram ali essa tarefa, né, para a gente investigar quais as características do gráfico de equação de segundo grau. Levou todo mundo para o laboratório, né, de informática. E qual que era? Então, a gente partiu ali do desenho, da ideia do desenho universal. A tarefa era a mesma, mas para os alunos sem síndrome de Down, a gente tinha um objetivo. Para o aluno com síndrome de Down, a gente tinha um outro objetivo, que era ele identificar que, se eu mudei algum número aqui na função,
vai mudar alguma coisa no desenho. Esse aluno, ele sentou junto com os outros, ele fez a tarefa, ele mudou, ele participou igual. O rendimento dele, né? Os objetivos de aprendizagem eram diferentes, você entende? Mas a tarefa era a mesma. Então, a gente estava trabalhando numa mesma investigação, mas o que a gente queria que aquele aluno respondesse era diferente do que os outros alunos respondessem. Então, a gente vê a potencialidade, né, dos cenários para investigação nesse sentido, porque ele permite que você possa dar uma mesma tarefa, mas você ter objetivos diferentes para diferentes alunos que vão ter diferentes habilidades. Te respondi, Kátia. Então tá. Aí tem a pergunta da Clara na sequência, que foi até que eu coloquei. Você achou ela, Amanda? Achei. Que se eu trabalhei com crianças pequenas com multiplicação e divisão. Eu acho que... quando eu trabalhei aquela minha atividade, né, de porcentagem, ela acabava envolvendo essas questões, mas não pensamento multiplicativo. Eu não me lembro de trabalhar com pensamento multiplicativo. Mas a gente tem, talvez a Carolina Faustino, que trabalha mais com os anos iniciais, possa ter... A Carolina Faustino, ela tem... Agora eu lembrei. A Carolina Faustino, ela trabalha muito com a Carolina, Ana Carolina Faustino. Ela trabalha, né, ela é do nosso grupo de pesquisa, mas ela é pedagoga, e ela trabalha muito com os anos iniciais, e ela estava com uma turma de PIBID, e eles trabalharam com, acho que o livro, era literatura infantil, era As Panquecas, eu esqueci, da Mama alguma coisa. Então, eles leram esse livro das panquecas, e aí eles foram trabalhar, né, com essa receita de panqueca. Então, a partir ali de uma história de literatura, você acaba fazendo, né, trazendo ali para os alunos pensarem. Então, eles tinham que multiplicar. Então, a panqueca dá para quantas pessoas? Mas a sala a gente tem quantos alunos? E aí a gente volta. Então, ela trabalha muito com isso. A partir de livros infantis, ela começa a contextualizar. Eu sei que ela tem trabalho também com o livro que chama, acho que é Os Problemas da Família Gorgonzola, e ela tem na tese dela, né, uma atividade sobre a girafa, mas aí não é sobre multiplicação e divisão, mas ela tem feito muito trabalho. Acho que Os Problemas da Família Gorgonzola envolve o pensamento multiplicativo. E aí ela tem feito muito isso. Ela lê, né, histórias aí de literatura infantil, e a partir dessas histórias ela começa a trazer problematizações para trabalhar, né, aí os conteúdos matemáticos. Agora o Jonatas tinha pedido a palavra, então, Jonatas, pode abrir o seu microfone. Se você quiser abrir sua câmera também, fique à vontade para dialogar conosco. Bom dia, estão me ouvindo bem? Bom dia a todos e todas. Eu sou o Jonatas, eu participo do núcleo de Vitória, aqui do IFES Campus Vitória, né? De licenciatura em matemática. E eu tenho uma pergunta com relação à zona de risco que você comentou lá no cenário com referência à realidade. Essa zona de risco, ela é uma zona de risco assim que a gente pode mediar ou orientar ela melhor para o nosso objeto, o nosso conteúdo matemático, ou ela é uma zona de risco assim que ela deve estar aberta para o aluno para esses elementos críticos mesmo em relação à sua reflexão em si, né? Porque a gente tem sempre uma coisa implícita em si. O que é secundário? É a parte reflexiva ou é o objeto matemático, né? E isso me trouxe essa dúvida, no caso. Na verdade, Jonatas, eu acho que vai depender ela pode ser direcionada, e isso vai depender da intencionalidade do professor quando ele escolhe essa tarefa, né?
Bem ou mal, a gente fala que é uma zona de risco no sentido de que você não tem ali todas as respostas, né? E você não tem todo o controle da sala de aula. Porque, em geral, quando a gente está ali nesse ensino tradicional, a gente tem o controle de tudo. O aluno vai te dar uma resposta e vai falar, tá errado. E tudo bem, a gente pode trabalhar assim. E, convenhamos, é confortável trabalhar assim. Você não precisa pensar. Só pega o livro e traz, é muito confortável. Então, a zona de risco, ela traz porque ela pode colocar em situações ali de que nem sempre você vai ter as respostas, porque você não sabe o que o aluno vai perguntar, mas você pode fazer intervenções. E aí, essas intervenções vai depender dos seus objetivos. Se eu estou numa tarefa, por exemplo, em que o meu objetivo é discutir sobre o objeto matemático, aquelas minhas perguntas, né, que vai estar... a gente que vai estar mantendo esse diálogo, né? O que acontece ser, por que isso acontece, não sei o quê, elas vão estar voltadas ali para a matemática. Agora, se a minha intencionalidade é que, além do conhecimento matemático, a gente possa discutir outras questões, então as minhas perguntas elas vão estar direcionadas, né, para que os alunos reflitam sobre outras coisas. E aí vai depender, acho que, da intencionalidade do professor ao propor determinada tarefa. Mas pode, sim. Na verdade, assim, a gente nunca vai deixar os alunos à vontade. A gente vai ter que sempre fazendo essas perguntas para guiar. E aí, claro que a ideia é que essas perguntas elas venham a partir do que os estudantes for trazendo para nós, né? Mas é importante que a gente também tenha a liberdade de fazer outras perguntas, né? Porque a ideia é que eles tenham essa aprendizagem mais ativa, né? Então, a gente vai direcionar eles a refletir, seja sobre o que quiser que seja, o que a gente queira. Show, valeu, obrigado. Obrigada, Amanda, e obrigada, Jonatas. Aí, Amanda, tem mais algumas questões, né? Marlon, você quer perguntar? Quer que a gente fale? Beleza. O Marlon, Amanda, ele pergunta se o cenário por investigação coloca desafios para o professor, como ser competente para atuar nesse processo? Ele coloca desafios para o professor, sim, né? E eu acho que ser competente para atuar nesse processo, acho que essa pergunta é muito complexa. Eu acho que o desafio, ele vem mais em termos de confronto que a gente vai ter com gestão e com sistemas de ensino, do que próprio na relação professor-aluno, né? A relação professor-aluno, ela é muito fácil, e eu falo que quando a gente quer desenvolver, eu acho que os alunos, por mais que cause um estranhamento, às vezes inicial, é muito fácil, né, a gente tá desenvolvendo isso. Eu acho que o principal desafio vem com a pergunta, quem fez a pergunta, a primeira pergunta lá, né? Eu esqueci, acho que é Luana o nome. Eu. Vem com a pergunta eu acho que vem ali da pergunta da Luana, né? Eu tenho ali avaliação externa, eu tenho cobrança de coordenador, eu tenho isso. E aí eu não sei se existe essa coisa de ser competente para, né? Porque a gente até fala, né, que quando a gente fala que trabalha nessa perspectiva, dessa ideia, os professores super-heróis. E não é verdade. Eu acho que quando a gente lê Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire, né, o Paulo Freire ele fala muito sobre o pensar certo, sobre fazer aquilo que você acredita que é o certo de se fazer, né, e não se deixar levar. E aí, eu trabalhando na licenciatura, eu falo com os meus alunos que eu quero que, se eles forem ensinar, eles optarem, né, por fazer um ensino tradicional, que isso seja uma escolha política deles, né, e não a única opção que eles têm. Porque muitas vezes, dependendo de onde a gente está trabalhando, a gente precisa fazer escolhas políticas para nos defender, né? A gente está vendo cada vez mais professores mais doentes, mais afetados, pessoas cada vez mais loucas aí trabalhando em gestão educacional, com umas coisas surreais. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo que fazer opções políticas para nos preservar, para preservar a nossa saúde mental, porque, afinal, nós somos professores,
nós temos um salário, temos boletos para pagar, temos a nossa vida, que vai além ali da sala de aula. E então eu acho que não tem assim eu acho que não tem o ser competente. Eu acho que tem a pessoa que sabe você ter a sabedoria política de saber quando você vai poder desenvolver isso ou não. E todo mundo tem competência para fazer isso, né? E aí é você ter esse equilíbrio e fazer disso uma escolha. Então, às vezes, você vai ter uma escolha, eu vou fazer cenário para investigação porque é o que eu acredito e tal. E você vai arrumar briga com a escola inteira, isso vai te desgastar mentalmente e tal. Então, vale a pena fazer isso? Então, muitas vezes, existem coisas que nem tudo está ao nosso alcance, né? A gente não pode fazer tudo. Então, eu acho que a gente não vai... Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Mas que a gente tenha essa ideia de que é possível fazer em alguns momentos, em algumas escolas, em algumas oportunidades. Mas não vai ser em toda escola que a gente for atuar, em toda a turma, que isso vai ser possível. E nem por isso um professor que não conseguir fazer isso, né? Ou que escolher não fazer isso, ele vai deixar de ser menos competente do que o outro por ele não fazer isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Mas, enfim, você pode me falar aí, Marlon, se era o que você queria ouvir ou se tem... Tá digitando. Ele disse que respondeu sim. Aí depois tem a questão do Guilherme. Tem, assim, vários comentários, tá, Amanda, aqui no chat, mas a gente tá dando prioridade para as questões, porque eu acho que são muitas coisas, muitas curiosidades, muitos modos que você nos incita a pensar. O Guilherme coloca assim, Amanda, existe algum momento da educação básica em que a aplicação... Aí, ele abriu a câmera. Estou ativando aqui ela. Bom dia, Amanda, bom dia a todos. A minha dúvida é o seguinte, eu sou residente, né, junto com a Luana, eu e ela somos uma dupla, só que eu faço estágio numa escola de ensino fundamental aqui em Cachoeiro de manhã, todos os dias. A minha dúvida é o seguinte, existe algum momento, em alguma série, que é mais aconselhável a gente usar essa metodologia, ou nós podemos aplicar em qualquer turma, de 6º até o 3º ano, ou até inclusive na educação infantil também? Eu acho que, como não vou repetir, não é uma metodologia, é uma perspectiva teórica, né, que vai te dar bases aí para desenvolver práticas pedagógicas, você pode vir desde a educação infantil até o ensino superior. Então, eu tenho artigo falando, né, sobre diálogo e tal, o ensino de análise, né, onde a gente está discutindo análise com GeoGebra. Então, quando fazendo investigação com GeoGebra para pensar análise matemática. Então, eu acho que quando você adota essa perspectiva, você pode trazer, né, aí desde ideias onde você vai discutir ali na educação infantil, e não necessariamente na educação infantil você vai falar só sobre matemática. Às vezes eu tenho um pensamento matemático, mas tem muita questão da interdisciplinaridade, né? Não só na educação infantil, mas como nos anos iniciais, essa interdisciplinaridade ela é um pouco mais forte do que quando a gente pensa no fundamental e médio, nos anos finais do fundamental e no médio, e no ensino superior também, né? A gente tem experiências, eu tenho experiências com a disciplina de cálculo, onde a gente dava cálculo para ecologia, então também a gente dava alguma situação para eles investigar a questão de que vazou, né? Por exemplo, você dá um problema de cálculo ali, vazou óleo em determinada parte do mar. Então, eles vão usar a derivada, né, para calcular quanto tempo essa mancha vai sumir, o que mais poderia fazer, o que é afetado ali na comunidade que vivia ali, né, os caiçaras que viviam no mangue, perto de onde essa mancha vem. Então, todas essas implicações ambientais, né, que causa isso, e usando matemática, e aí, claro, né, nesse caso, a gente eles estavam usando mais os conceitos de derivada, né, que vai ajudar. Então, eu acho que e não tem isso de ser mais eficaz, né? Eu acho que algumas turmas vão acolher melhor essa proposta. E esse acolhimento da proposta, ele vai depender também do professor. Então, se você é um professor
que você tá ali naquele ensino tradicional e do nada você chega com isso, vai causar um estranhamento com os alunos. Agora, eu, por exemplo, sou uma professora que eu costumo ter boas relações com os meus alunos. Então, sempre as minhas propostas, elas são bem aceitas, porque eu já sou uma professora que desde o primeiro dia de aula eu já quero saber da vida do aluno, eu já ultrapasso ali, né, aquela comunicação só sobre a matemática. Eu acho importante... e aí, como que eu começo a saber da vida dos alunos? Falando da minha vida. Porque os alunos têm curiosidade de saber da minha vida. E aí eles vão saber aquilo que eu quero que eles saibam também, né? Mas eu acho que é importante a gente criar essas boas relações, né? O Eric Goodstein, ele fala muito sobre, nessas boas relações, que a gente deve colocar as coisas, ele fala, colocar as coisas sobre a mesa, né? A gente aqui usando no Brasil seria, ele fala, put the things on the table, que a gente é colocando as cartas, né? No Brasil a gente usa colocando as cartas sobre a mesa. Então, é deixar claro, eu sou professor, você é o aluno. Então, que professor sou eu, né? Então, eu, Amanda, eu sou uma mulher gorda, negra, periférica, nananana, e eu tô aqui, sou a professora de matemática de vocês. E eu sei que vocês, cada um vai vir de cada lugar. E é assim que a gente vai... E aí o Eric fala construir relações políticas. Então, é você entender, né? A gente fala muito, é que os alunos te percebam, não contra eles, mas que você está na luta junto com eles. Você não é um professor que está contra esses alunos, mas que os alunos percebam que você está ali junto com eles e que dentro das suas possibilidades, né? Porque você também vai dever, né? É subordinado a algumas situações. Então, dentro daquilo que você... dentro das suas limitações enquanto professor, você está junto com eles e não contra eles. Então, eu acho que criar essa boa relação com os alunos é essencial para que práticas como essas sejam inseridas na sala de aula, independente da turma que você esteja. Amanda, só assim, aproveitando a fala do Guilherme, e Guilherme, se você quiser continuar aí, só para tentar fazer um... me parece, né, pelo que eu conheço das pessoas, de trabalhos de algumas pessoas, que acabam estudando e trazendo essa perspectiva de trabalho, é quase que este profissional, em qualquer espaço, em qualquer sala de aula que ele chegue, ele tem uma filosofia de trabalho diferenciada. Então, ele não decide em que momento que ele vai vivenciar assim, né, uma matemática tradicional, uma matemática assim, uma matemática assado, porque é a filosofia de trabalho da Amanda, é a filosofia de trabalho do Guilherme, é a filosofia de trabalho da Tiarla, que você já se coloca desde um primeiro momento de forma diferenciada em relação à turma, na relação com a turma. E aí você fala, né? Começa já com a sua apresentação, o que você já propõe de perspectiva. E se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Mas é a percepção que eu tenho. Então, assim, você não escolhe um momento específico, mas você já vivencia isso, é a sua filosofia de trabalho. No meu caso, isso está muito impregnado dentro de mim, né? Então, independente se eu vou dar cálculo, se eu vou dar geometria analítica, se eu vou dar didática da matemática, a minha postura é a mesma, né? E aí, claro que... E aí, a minha postura é de negociar, né? Então, por exemplo, eu cheguei agora, comecei a dar aula essa semana. E aí, eu fui me apresentar para os alunos. E eles tinham um plano de ensino. E aí eu falei, olha, eu tô chegando agora. A gente pode seguir esse plano ou a gente pode negociar um novo plano. E eu reestruturei tudo que eu vou ensinar para os alunos, porque eu achei que merecia conversar com eles sobre aquilo que eles querem aprender. É uma turma de 4º ano, está saindo da licenciatura em matemática, e tem muitas coisas, e a disciplina dava abertura para isso, e aí eles decidiram. E aí, a partir do que eles me proporam, eu vou preparar a aula para eles. Né? Porque eu não estava me sentindo bem em pegar esse plano que não fui eu que fiz e dar sequência com ele. Então, isso já mudou toda a minha relação com os meus alunos, né? Porque eu sou uma professora que estou atenta ao que os alunos querem, né? Eu escuto eles. Então, a gente dialogou e, a partir de agora, a gente vai fazer algo que é negociado. E aí, eu vou cobrar deles, né? Porque foram eles que escolheram. Então, aí,
Então, agora, né, eu estou confortável em trabalhar, porque foi negociado, mas eu também vou cobrar deles, porque eu vou trabalhar com temas que eles escolheram trabalhar. Então, acho que é bem isso que o Tiago falou. Tá certo, obrigadão. Iago, você quer falar? Tá digitando, acho que não quer. Mas eu tô lendo a pergunta dele aqui. Tá lendo? Joia. De que forma eu posso elaborar uma atividade que possa passear por mais de um cenário de investigação, de modo que atrai o aluno para esse espaço? Que espaço? Eu fiquei em dúvida para esse espaço, qual espaço? Mas. Ele tá digitando, Amanda. Mas eu já vou começar respondendo, mas pode falar qual espaço, pode digitar qual espaço. Em geral, quando a gente vai trabalhar numa atividade investigativa, não necessariamente a gente vai ficar só em um ambiente de aprendizagem, porque muitas vezes, principalmente quando a gente está trabalhando, por exemplo, com projetos, muitas vezes a gente precisa ir lá para o ambiente 1 para fazer cálculo, né? Eu acho que o pessoal da... Tem um artigo do Lucas Mazzi, que ele trabalha com educação financeira, onde ele vai explorar muito essa questão, né, de que você está num ambiente, mas você pode ir fazendo e voltando para outros. Então, não necessariamente quando eu penso em trabalhar com investigação, eu estou pensando em só trabalhar com... eu vou trabalhar ali no ambiente 4, que é investigação com semi-realidade. Não, ali vai poder surgir coisas da realidade, eu vou poder voltar, eu vou ter que ir no ambiente 1, às vezes, fazer algumas contas, eu vou ter que fazer alguns cálculos, alguns algoritmos, pensando ali nessa semi-realidade, e tudo bem. Então, não é algo fixo onde eu só posso trabalhar com isso. A questão da investigação, ela vem mais como essa abertura para a investigação, ela vem como uma proposta de mudar as formas de comunicação na sala de aula. Então, quando eu estou falando de investigação matemática, eu estou falando de permitir que outras perguntas, né, sejam feitas e outras reflexões sejam feitas na sala de aula, que não só aquelas quando eu estou no paradigma do exercício. Porque se eu coloco um exercício, arme e efetue, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que armar e efetuar e vai ter uma resposta certa. Agora, se eu estou num contexto, investigue tal situação, cada aluno vai investigar, ele pode... A conclusão final pode ser a mesma, mas cada aluno ele vai trazer ali a partir de uma perspectiva. E isso vai causar, né, vai ter um diálogo, né, porque a gente vai precisar conversar, vai precisar expor, né, essas questões. Mas não necessariamente quando eu estou... é uma perspectiva de mudar isso, de possibilitar esse engajamento com a tarefa, discussões e reflexões críticas, né? Então, a partir do momento que eu tenho esse diálogo, que eu tenho essas discussões, eu também posso ter reflexões, seja sobre o conhecimento matemático propriamente dito, né? Então, se eu estou trabalhando com geometria, então a área, né? Então, eu estou ali, como que eu calculo o volume de um cilindro? E aí a gente deixa o aluno investigar. E aí no final, então para calcular o volume do cilindro, eu vou fazer isso e isso. Mas eu posso pensar em outras situações, né? Eu posso trazer o conhecimento. E aí, quando eu estou falando de proporção, né? Aquele da Barbie. A proporção, eu posso, para calcular razão e proporção, eu posso usar esses e esses algoritmos. Para além dos algoritmos, eu também posso discutir sobre outras questões que estão relacionadas ali à realidade dos alunos. E aí, tudo vai depender, como eu respondi para alguém, da intencionalidade do professor. Joia, Amanda. Obrigada, Iago. Algum apontamento? Ele está digitando. Mas aí, Amanda, já tem a questão do João mais abaixo. Não sei se você conseguiu ver. Uhum. Ele agradeceu e depois Clara Cecília pediu a palavra.
como os professores podem desenvolver habilidades para trabalhar de forma eficaz na zona de risco, tendo a cooperação entre alunos, pais, professores e pesquisadores, a fim de tornar a investigação em sala de aula uma atividade produtiva em vez de ameaçadora. A cooperação de pais. A cooperação de pais ali, pesquisadores, é até possível. A cooperação de pais é algo bem complicado, né? Porque a gente vai ter pai, hoje em dia a gente deixa, né? Os pais, eles estão deixando para a escola toda a educação. Então, né? Parece que a gente é responsável, né, por uma educação ética, moral, e além disso, a gente tem que ensinar matemática. Então, acho que essa colaboração é muito complicada. Mas voltando para a sua pergunta, eu acho que ela vem muito assim com a minha experiência pessoal, né? Eu acredito, vai primeiro, e aí eu volto lá, eu falei aqui da pedagogia da autonomia, que eu acho que é um livro que ajuda muito a gente, né? O Paulo Freire, ele vai bater muito nessa tecla do pensar certo. E do professor, então, a gente, enquanto professor, existem as coisas que a gente acredita. E aí, você tem todo o conhecimento político, você tem todo o conhecimento da realidade e você tem, né, toda essa concepção. Então, aquilo que a educação, né, essa questão, a gente não vê a educação como uma coisa bancária, como uma transmissão de conhecimento, o conhecimento como algo que é construído junto, né? O Scholes-Mose, ele vai trazer o conhecimento como ação, né? Então, ele vê o conhecimento como ação, que existem, né, algumas ações aí que vai permitir que esse conhecimento seja produzido dentro da sala de aula, em nosso caso, conhecimento matemático. E aí, eu acho que os professores, eles têm que ter muita certeza daquilo que eles acreditam e daquilo que eles defendem. E aí, quando você... E também muito conhecimento matemático, né? Então, muito conhecimento matemático para você saber justificar, dentro dessa perspectiva, o que você está ensinando de matemática, né? Então, mas você foi falar disso? Não, mas por trás disso o aluno aprendeu tal e tal e tal conteúdo. Eu levei a Barbie, mas a Barbie o aluno aprendeu isso e isso. Então, sempre estar associando. Eu nunca posso esquecer, né? Ou então, não, mas ele estava usando essa reflexão que a gente está fazendo é uma aplicação do conhecimento matemático. Eu só estou vendo se meu aluno sabe realmente compreender, né, tais e tais conceitos. Então, você tem que ter primeiro muito conhecimento matemático e muita certeza das coisas que você acredita, né? Então, essa é uma ideia que um professor que não é progressista, dificilmente ele vai desenvolver isso, porque ele não acredita nisso, né? E aí, quando é algo que você acredita, isso já vem com você, né? E aí vai ter o momento, você vai fazer. E você vai enfrentar, vai ter momentos de enfrentamento, né? E vai ter momentos de escolhas políticas, como eu fazer, onde você vai fazer uma escolha política de não desenvolver isso. Mas pelo menos as minhas experiências, né, eu nunca me senti ameaçada. Eu acho que eu sempre vou com essa consciência de que em alguns momentos eu vou conseguir, né? Quando eu atuava na educação básica, mesmo escola privada, eu levava essas propostas para os coordenadores e aí eu convencia os coordenadores. Eu não sei, eu nunca tive problema, eu nunca vi como ameaça. Eu sempre tive sucesso. Mas eu acho que eu tenho essa proposta, eu preciso fazer esse projeto, porque esse projeto vai trabalhar, não sei o quê, nananana, e eu vou estar ensinando Excel, eu vou estar ensinando isso, e ele vai entender esse conteúdo. Então, talvez eu tenha muito conhecimento teórico também, né? E conseguisse justificar. Então, eu nunca tive problema, mas eu acho que para você trabalhar com isso e não se sentir ameaçado, é que você fazer algo que você realmente acredita e não fazer algo que você está fazendo porque eu estou falando aqui que é legal e que pode ser que contribua com a aprendizagem dos alunos. Então, quando a gente faz aquilo que a gente acredita, né, a gente vai ter mais argumentos para defender e também a gente não vai se sentir ameaçado, não necessariamente ameaçado. Certo, João Victor?
Está digitando. Depois, Clara, já pode abrir no seu microfone, que você pediu a palavra. Ele disse certinho, obrigada. E, pessoal, aproveitando, né, o nosso forms da frequência está no chat, lembrem de preencher direitinho os campos, para que nós possamos certificá-los depois, tá? Clara? Oi, estão me ouvindo? Sim. Amanda, enquanto você estava falando, né, enquanto eu estava lendo o texto que você disponibilizou para a gente ler antecipadamente, eu estava pensando muito nos diferentes níveis que a gente tem dentro da sala, porque eu trabalho com alunos do 3º ano do Fundamental, e eu tenho muitos alunos que ainda não sabem ler, de 3º, de 4º ano, que não sabem ler por causa da pandemia, e eu não sei se sempre existiu, né, porque eu sou professora recentemente. E eu acho que a matemática investigativa, ela pode ajudar até mesmo esses alunos. Você tem alguma coisa para me falar a respeito disso? Porque eles vão estar fazendo, né? Vai ser uma coisa mais ativa. Eu acho assim, essa questão da... É claro que a gente vê a leitura como algo importante, né? Principalmente porque depois eles vão começar a trabalhar com problemas e tal. Mas será que essa forma escrita, né, essa leitura é a única forma que eu posso propor o exercício? Será que a gente não pode propor uma situação onde o aluno vai desenvolver ali, sei lá, no 3º ano? Eu não tenho muita afinidade com os conteúdos do fundamental, mas é um pensamento multiplicativo, né? Então, de repente, eu posso trazer ali um vídeo e disparar alguns problemas, colocar algumas perguntas para os alunos a partir desse vídeo, né? Eu posso estar colocando outras situações, né? Eu posso estar usando imagens, que nem eu falei, a Ana Carolina Faustini, ela usa muito história infantil, né? Para envolver os alunos. Primeiro ela envolve os alunos na história e depois ela vem com perguntas. Então, será que essa escrita, né? Ela é a única forma de eu estar fazendo proposta para os alunos? Então, eu acho que também é pensar, né, nessa investigação em outras formas de trazer a informação para os alunos, né? Eu buscar aí engajá-los em outras formas, né? Então, eu posso estar buscando diferentes, né? Um jogo, de repente, né? E aí, a partir disso, a gente vai fazendo perguntas. Então, eu acho que basicamente é isso, né? Quando a gente tem essa situação com diferentes níveis, isso também não vai prejudicar os alunos que já sabem ler, né? Eles vão estar se desenvolvendo igual. Então, e vão contribuir também, o meu pensamento, para a autoestima desses alunos que não sabem ler, porque é muita cobrança, muito exercício, de manhã, de tarde que eles estudam, né? Eles fazem reforço de manhã e estudam à tarde. Então, eles ficam assim, eu percebo, né? A minha percepção, que eles ficam assim com a autoestima ferida, porque eles estão numa sala de 3º ano e eles não sabem ler, e é tudo a educação, a instituição que eu trabalho atualmente está fazendo uma diferenciação dos conteúdos para esses alunos. Então, eles não participam com o grupo dos demais, eles têm uma coisa focada para a alfabetização, que é uma coisa assim também que eu fico tateada, né? Não, eu acho que a gente sempre, né, mesmo trabalhando na perspectiva inclusiva, né, a ideia é que a gente sempre tente o máximo que a gente conseguir propor, né, que pelo menos as tarefas estejam engajadas no mesmo tema. Então, quando você traz, por exemplo, uma história infantil, né, e aí você vai fazer perguntas a partir dessa história, então você tem diferentes grupos de estudante. Você pode fazer diferentes perguntas para diferentes estudantes, mas eles vão estar trabalhando dentro de um mesmo contexto. Então, por mais esses alunos que têm mais dificuldade, eles estão dentro de um mesmo contexto, eles participaram de uma primeira atividade que foi a mesma para a sala toda. Então, essa é uma forma, né, de que eles se sintam menos excluídos, né? Por mais que eles tenham dificuldades, e aí você vai, eu acho que é como talvez eu trabalharia, né? É tentar trazer sempre algo comum e a partir disso você vai, como eu coloquei, né? Para cada aluno, na sua diferença, você traz um objetivo de aprendizagem para ele diferente dentro de uma mesma tarefa. Obrigada.
Muito bem. Acho que não temos mais perguntas, né? Queria agradecer muito, sabe, Amanda, pela sua fala, pelos seus esclarecimentos, pela forma, né? Bom que a Amanda trabalha com licenciatura, com licenciandos, e tem toda uma dinâmica, uma forma de trazer o tema, e sempre de maneira muito esclarecedora. Amanda, se você puder tirar a sua apresentação, vou pedir para todo mundo abrir as suas câmeras para a gente Eu não fazer uma sei tirar a foto coletiva. apresentação. Carla, você sabe como é que faz? Parar de apresentar. Pronto, minimizei. Saiu? Saiu. Pronto. E aí, pessoal, vamos abrir suas câmeras, vamos fazer uma foto aqui. Vamos nos incentivar a mostrar as caras do sábado de manhã. É isso mesmo. Eu vou parar a gravação, tá bom? Isso. Quero aqui agradecer